Olá, essa apresentação refere-se ao trabalho de final de curso da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, realizado no segundo semestre de 2017. Nossa pesquisa foi um estudo dos benefícios do mecanismo de comunicação device-to-device, ou D2D, em redes LTE e LTE Advanced. Falando mais um pouco sobre a comunicação device-to-device, com a crescente demanda de dados e terminais inteligentes, a evolução da comunicação sem fio se mostra cada vez mais urgente. O mecanismo device-to-device tem sido um tópico de ampla discussão na indústria justamente por conseguir proporcionar essas melhoras, tanto na parte de desempenho quanto de sistema e experiência do usuário, além de aumentar as aplicações possíveis das redes de celulares. A transmissão D2D permite a comunicação direta entre dois celulares sem utilizar a estação rádio base, o iNode B, aproveitando de condições de proximidade entre o transmissor e o receptor. Justamente por possuir essa distância reduzida de transmissão, é possível aumentar a razão sinal-ruído, diminuindo a quantidade de erros de transmissão, ou transmitir uma menor potência, resultando em uma maior eficiência energética. Para ambos os casos, a transmissão D2D permite uma maior eficiência espectral, por não necessitar o envolvimento da iNode B na transmissão da mensagem. Algumas possíveis aplicações de D2D nas redes LTE Advanced incluem serviços locais, comunicações de estações de emergência e aprimoramento de sistemas de internet das coisas. O objetivo do nosso trabalho era de quantizar via simulação os benefícios do mecanismo D2D em redes LTE, em conjunto com o seletor de modos CSMA, que é Resense Multiple Access, que verifica periodicamente os dois canais, convencional via iNode B e direto via D2D, e toma a decisão de qual irá utilizar baseado no qual caminho possui maior CQI, o Channel Quality Indicator. Estabelecemos uma situação de controle com o modo D2D desativado, que seria o modo infra. Após isso, ativamos o modo D2D, repetindo a simulação para diferentes potências de transmissão. Focamos nossas análises no atraso de transmissão de pacotes e na eficiência energética. Após as simulações, analisamos os gráficos de atraso de transmissão. Na parte superior, temos o gráfico referente ao modo convencional, o infra, e no inferior, o modo com o D2D habilitado. É notável que no caso infra temos uma clara situação de instabilidade de filas, caracterizado justamente por esse comportamento crescente da curva. E essa instabilidade foi solucionada pelo mecanismo D2D, como observado no gráfico da parte inferior. Definimos alguns indicadores para melhor entendimento da performance do sistema. A eficiência energética de transmissão é a razão entre a taxa de sucesso médio de transmissão e a potência média de transmissão. Ela reflete justamente o quão eficiente o sistema é no consumo energético para a transmissão de pacotes com sucesso. Nota-se ganhos energéticos consideráveis à medida que vamos reduzindo a potência de transmissão. Só que um ponto importante é que nota-se uma queda com a ativação do modo D2D sem a diminuição de potência, do modo infra para o 26 dBm. Porém, esse indicador não revela que as filas, no caso infra, estavam em regime de instabilidade. Definimos então a eficiência geral, que é a razão da eficiência energética pelo atraso médio. Nesse segundo caso, nota-se que, apesar da diminuição da potência não afetar e mesmo a proporção à taxa de sucesso, ela interfere no atraso justamente por causa de mecanismos como HARC. Dessa forma, é curioso que existe um ponto ótimo de potência de transmissão, levando em conta a energia consumida, a taxa de sucesso de transmissão de pacotes e o atraso desses pacotes, justamente próximo a essa região dos 23 dBm. Concluindo, realizou-se as simulações para um caso crítico, em que a rede LTE convencional não consegue suportar o tráfego demandado. O mecanismo device-to-device apresentou resultados satisfatórios, não somente estabilizando as filas de transmissão, quanto melhorando o consumo energético. Para futuros estudos, é notável a existência de uma potência de transmissão ótima do modo D2D para um cenário estipulado. Um mecanismo adaptativo CSMA, em que ajusta a potência de transmissão, poderia garantir que o sistema sempre operasse, por exemplo, em uma condição de alta eficiência. Obrigado.